Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Eu vou pedir as minhas escusas, porque o meu tempo está muito limitado, eu preciso sair ao meio-dia. Então, o que eu pretendo fazer? Meia hora, a gente faz uma exposição mais geral, depois meia hora de perguntas e dúvidas, debates, porque esse assunto split payment, ele suscita é um assunto muito denso, e ele suscita muita discussão, muita dúvida, e tem muita notícia errada, veiculada nos jornais sobre split payment, por advogados tributaristas de renome. É nada. Oi? Oi? É muito comum. É muito comum isso, não é? É muito comum isso. Eu acompanhei a palestra do Fabrício, a gente está bem alinhado, viu, Fabrício? Parabéns, muito bacana. Bom, só um pouquinho da minha história, para vocês poderem... Eu trabalhei durante 34 anos como diretor fiscal do Estado de São Paulo, fiscal do ICMS, dos quais eu passei uma boa parte do tempo na administração tributária, inclusive participando de Confaz, Cotep, Brasília, esse tipo de coisa, certo? Aí depois, em 2014, eu fui convidado a participar das discussões no Centro de Cidadania Fiscal, que é de onde surgiu a PEC 45 e que virou reforma tributária hoje. Só que tem um detalhe, o Centro de Cidadania Fiscal ele era coordenado pelo Bernardo Api, que hoje é o secretário especial da reforma tributária, mais três advogados e um economista. Eu sou economista, viu, gente? Não sou advogado. Certo? Ufa. Ufa. Aí o que aconteceu? Lá nós desenvolvemos toda a concepção do que hoje é a Emenda Constitucional 132 e a Lei Complementar 214. Só que, disclaimer, o que nós projetamos lá na PEC 45 era um imposto perfeito, mas fizemos isso propositadamente. Vamos projetar um imposto perfeito, melhor do que o IVA europeu, porque nós estudamos o IVA europeu a fundo. Vamos propor um imposto melhor do que o IVA europeu, vai ser um IVA 5.0, o mais moderno do mundo. Tá, a gente já sabia que essa proposta, quando chegasse no Congresso, ia sofrer os efeitos dos lobbies. Aí veio um monte de coisa e mais ou menos configurou. É a teoria da linda mulher, né? Aquela atriz, como é que ela chama? Julia Roberts. Julia Roberts. A reforma tributária é que nem Julia Roberts, é uma linda mulher. Ela entra como uma linda mulher no Congresso e sai algo meio esquisito. Gata borralheira, né? Mas é isso. Aí, quando a gente estava nessas discussões, é bom contextualizar isso, porque assim, quando nós estávamos nessas discussões, qual que era o grande desafio que apresentava-se ali no momento? O advento da nossa folha eletrônica foi uma evolução fantástica no Brasil, sem paralelo no mundo. Alguns paralelos, Peru, tal, só que a economia do Peru é isso aqui. Né? A economia do Brasil é muito mais complexa. O problema da nossa folha eletrônica é tão negócio, toda solução tecnológica, depois aparece problemas que a gente nem imaginava. Né? O nosso folha eletrônica, qual foi o efeito colateral? Negativo. A indústria de noteiras, como todos sabem. A indústria de noteiras, quer dizer, quem tem essa prática criminosa, ela não é todo mundo que tem essa prática. É uma minoria muito pequena. Só que essa minoria muito pequena, ela provoca um estrago grande no mercado. Ela desbalanceia a concorrência e tal. Então, e o fisco não consegue fiscalizar tudo isso, porque como é uma emissão muito automática, né, às vezes um mesmo IP tem lá um monte de cadastro de empresas noteiras, né, com sócios todos alavanjados. É uma indústria. O que aconteceu? Nós temos que arrumar um mecanismo para mudar a característica do crédito. Porque hoje o crédito ele é aproveitado pela declaração no documento fiscal, pelo lançamento do documento fiscal, desde que ele seja idôneo, esse documento. Nós podemos evoluir. O crédito só será tomado se ele for pago. Beleza. Aí surgiu uma pessoa lá que chamava-se Miguel Abuabi. Ele que é o pai do split. Ele veio com a proposta do split payment dele, e ele é o pai do split. O que aconteceu? Falou, eu acho que aqui tem um caminho, nós achamos, né? Aqui tem um caminho para poder instituir o imposto pago, através do split payment, que consiste em a instituição, quando ela recebe
o valor daquele documento fiscal, daquela duplicata, daquele meio de pagamento, referenciado a um documento fiscal, quando ela recebe isso, a própria instituição financeira, ela já segrega os valores. O que é do fornecedor vai para o fornecedor. E o que é do fisco vai para o fisco. A César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Simples. Simples, tá? É só desenvolver os sistemas, Só que, quando a gente trouxe isso para o mundo real, isso é muito bom para um imposto monofásico, tipo ISS. Mas quando você traz isso para um imposto multifásico, aí surgiu o problema. Se toda operação for splitada, o que vai acontecer? Vai gerar uma montanha de crédito acumulado. Isso aí. Na cadeia inteira. E como é que nós vamos contornar esse problema? Aí, a gente ia cair naquilo que o Fabrício falou. Nos Estados Unidos, o modelo de retail sales tax, o imposto é diferido na cadeia. Aí lá na pontinha só que paga, né? Aqui o que ia acontecer? Além, quer dizer, não teria diferimento, teria acúmulo de crédito. Ia gerar uma coisa contra o espírito do IVA. Porque o espírito do IVA é arrecadar antes que se realize um consumo. É arrecadar antes, porque o modelo americano é no consumo. O modelo europeu e do nosso IVA é ao longo da cadeia. E tudo aquilo que foi recolhido ao longo da cadeia, aos pedacinhos, digamos assim, por valor agregado, se integraliza no imposto final. Matematicamente. No mundo perfeito era para ser o mesmo valor, né? No mundo perfeito para ser o mesmo valor. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que arrumar um mecanismo para chegar ao máximo ao mundo perfeito, que a gente nunca vai chegar. O que acontece? Beleza. Qual foi a solução? Se a gente puser split payment para todas as operações, vai gerar uma montanha de crédito acumulado e vai matar o espírito do IVA, que é arrecadar antes. Aí todo mundo, quer dizer, isso aí é inviável. Nós temos que arrumar um jeito de conciliar o split payment com os sistemas tradicionais de apuração, que é por débito e crédito, que é um bom IVA, é assim. Né? Ótimo. Então o que aconteceu? Tá bom. Vamos voltar então à apuração normal, por débito e crédito. Eu estou falando débito, eu acho que todos entendem essa linguagem aqui, né, gente? Uhum. Perfeito? Vamos voltar à apuração normal, que é por débito e crédito. Só que, quando o sujeito for creditar, tem que haver um mecanismo no sistema que verifica se o crédito daquela operação, se o imposto daquela operação, já foi pago pelas formas tradicionais. E como é que você faz isso? Conciliando os sistemas do banco com os sistemas da administração tributária. Aí tinha outro problema. Nós temos quantas administrações tributárias no Brasil? É mais de 1000. E como é que nós vamos conciliar a administração, cada um? Nossa, isso vai virar uma bagunça, vai virar isso. Tá bom, então aí vem a centralidade do comitê gestor. Se o comitê gestor, certo, ele for o repositório desses dados, se tiver uma plataforma em que, à medida que as notas fiscais eletrônicas vão sendo emitidas, haja transmissão para a plataforma do comitê gestor, o comitê gestor, através dos seus sistemas, seus APIs e tudo mais, ela checa no banco se o imposto foi pago para aquele período de referência. Vocês estão entendendo? Ótimo. Então surgiu um outro problema. O problema não, surgiu uma outra coisa interessante dessa concepção. Poxa, mas olha aqui, se o imposto já está pago, ele já pode virar crédito automaticamente para o adquirente. Sim, pode virar. Então, se ele virou crédito automático para o adquirente, aquele débito daquele período de prazo também já está pago. Sim. Aí o que aconteceu? O pagamento ao devedor é uma modalidade de extinção do débito, de pagamento. A compensação também é. E mais, responsabilidade de terceiros. Se é um terceiro que recolheu o imposto daquela operação, não é ST para frente, pelo amor de Deus. Nós banimos isso aí, viu? Nós banimos a ST para frente. A ST, eu imagino que o supermercadista vai ficar muito feliz. Ô Fabrício, não sei se eu estou errado. Eu falei isso para eles. O supermercadista curte isso porque não conhece. Porque não conhece. Bom.
Tá bom. Às vezes o Fabrício disse o seguinte, às vezes o supermercado gosta da ST porque não conhece. Mas a ST ela é uma coisa muito danosa para o sistema como um todo. Isso. Ela traz uma complexidade muito grande e ela traz também muita mobilização de capital de giro, né, nas fases da distribuição. Ela leva, se você pegar a taxa Selic, fizer uma recomposição do fluxo de caixa com ST, descontar isso pela Selic mesmo, você vai ver que o custo financeiro disso é uma coisa estrondosa. Tá certo? Bom, o que acontece? Tá, se um terceiro recolhe, por responsabilidade, de operação concomitante, o imposto também está pago. Existe uma outra possibilidade também do imposto estar pago. E se o adquirente quiser pagar o imposto da operação? Ele pode emitir uma guia avulsa e pagar o imposto, que também está pago. E o split? Ele entra como um coadjuvante final. Ele não é estrela principal. Ele é coadjuvante. Ele entra se uma dessas modalidades que eu acabei de falar estiverem sido pagas. Então vejam bem, isso gerou o artigo 27 da Lei Complementar 214, que quais são as modalidades de extinção do débito tributário. 1. Compensação. A boa e velha compensação. 2. O pagamento do saldo devedor pelo sujeito passivo. O fornecedor é o sujeito passivo. Não é o adquirente. Nós banimos isso também. Porque surgiu essa ideia. Você falou, o que é isso, gente? Isso é loucura. O fornecedor é o sujeito ativo. Não. O adquirente é o sujeito... Não, ele é o sujeito ativo porque ele vende. Mas aquele que ele compra ele não pode ser sujeito ativo. Isso é contra toda a lógica do IVA. Né? Tá. Então, pagou o saldo devedor, o que acontece? Pagou o saldo devedor, o que o sistema vai fazer? Ele vai checar. Ele vai checar nos registros da plataforma, do Comitê Gestor e da Receita, ele vai checar que naquela nota fiscal, referente àquele período de apuração, se aquele saldo já foi pago. Se ele já foi pago, o que acontece? Ele disponibiliza. Então, quando paga o saldo devedor, habilita todos os débitos anteriores da apuração do fornecedor a se transformarem em créditos, todos aqueles débitos que não foram ainda compensados, a se transformarem em créditos para o adquirente. Posto que, no decorrer do mês, pela ordem cronológica, os créditos, à medida que elas vão compensando os débitos, se tiver saldo credor, por exemplo, aqueles débitos ali, ó, que entrarem depois do saldo credor, automaticamente já vão virando crédito para o adquirente. Então muda a temporalidade do crédito. Antes você só tem o crédito do recebimento. Agora, além do recebimento, você pode ter o crédito antes, pela compensação. Entendeu? Pagamento saldo devedor, mesma coisa. Você pagou o saldo devedor e foi uma venda de final de mês, você recebeu a mercadoria depois, você já terá aproveitado o crédito. Estará pago, tá? Bom, a outra modalidade que é o inciso 3 é o split payment, que é a coadjuvante. A outra modalidade que é o inciso 4 do artigo 27 é o pagamento pelo adquirente, que é a guia avulsa. Antigamente, quem é do tempo de ICM aqui, hein, gente? Nossa, será que não tem ninguém? Você é? Eu sou. Eu tenho 63 anos. Pois é. O que acontece? Antigamente, você lembra? No diferimento? Como é que era? O armazém. Não, né? O armazém, ele recebia a produção dos produtos, queijo, por exemplo. Né? Recebia a produção, emitia a nota de entrada e a guia do ICM. Ia no banco, pagava a guia do ICM e tomava o crédito. Aqui é a mesma coisa, só que agora é informatizar, agora é digital. Antigamente você tinha que datilografar, a guia do ICM você tinha que datilografar, com carbono e tudo. Agora não, agora é digital, certo? Eu sou do tempo do carbono, viu, gente? Bom, o que acontece? E o último inciso, que é o pagamento por terceiros, é se algum responsável terceiro já tiver pago o imposto daquela operação, ela já é computada ali, entendeu? E como crédito, e já vira automaticamente crédito para o adquirente. Aí surgiu outro problema, varejo. Varejo tem, assim,
quantas operações, por exemplo, um supermercado médio, por favor, me digam, quantas notas fiscais de consumidor ou quantos cupons, ou SAT, que ele emite por dia? Me dá um número. 1.000 cupons. 1.000 cupons dias, né? Depende do porte. É um pão de açúcar, né? Um Carrefour. Deve ser quanto? Sei lá, 10 mil a mais, né? Chega a 10 mil e tudo mais, né? Por dia. Você imagina splitar isso daí, fazer o split disso, entendeu? Documento a documento, né? Até que será feito, mas o problema é o seguinte, vamos simplificar para o varejo? Vamos. Então, ao invés de fazer o split pela alíquota cheia, porque vai ter que checar lá se tem crédito ou não, aquele tipo de coisa, o que você faz? Vamos instituir um sistema simplificado para o varejo, que consiste em o varejo vai emitir os cupons fiscais, as notas fiscais de consumidor eletrônica, o SAT. O SAT vai ser descontinuado, né, gente? Vocês estão sabendo disso, né? Vai ser descontinuado. Vocês vão emitindo os documentos fiscais diariamente. O comitê gestor vai recebendo essas informações diariamente, tá certo? O que acontece? O comitê gestor, ele já vai fazer a apuração assistida, certo? Só que o split, ele ocorre na boca do caixa, por uma alíquota média. Por uma alíquota média que reflete qual seria a alíquota efetiva se houvesse um recolhimento por débito e crédito. Vocês entenderam? Então é uma alíquota reduzida, porque reflete a diferença, né, da entrada e da saída, pelo valor agregado, e ele pega esse percentual e joga operação a operação. Certo? Aí depois, o comitê gestor, ele faz a pré-assistida e ajusta. Já apresenta o contribuinte o ajuste. Se pagou a mais, pagou a menos. Certo? Se pagou a mais, restitui em 3 dias úteis. Se pagou a menos, computa para a operação posterior para o mês seguinte. O débito vai para o mês seguinte, se pagou a menos. Perfeito? Esse é o sistema do simplificado. Outra coisa, que é fundamental, que jamais pode deixar de ser dito. As pessoas vão falar, mas como que eu vou saber se o imposto está pago? Eu, adquirente, eu vou ter que fiscalizar meu fornecedor para ver se ele pagou? Não. Não tem que fiscalizar nada. Você vai fazer o seguinte, quem faz isso é a administração tributária, quem fiscaliza é a administração tributária, não é o adquirente. E como que a administração tributária vai saber se o imposto está pago ou não? Através da integração de sistemas. Tá, só que para isso você tem que ter o seguinte, você tem que vincular a chave do documento fiscal ao meio de pagamento. Isso está lá na lei complementar, no artigo, se não me engano, 32, por aí, certo? Você tem que vincular as duas coisas. Por quê? Porque quando o banco receber, ele, pela chave, ele consulta na plataforma do comitê e da Receita se o imposto daquela operação já foi liquidado ou não por uma daquelas modalidades do artigo 27 que eu citei. Se já tiver sido liquidado, ele nem faz o split. O crédito já terá sido alocado. Já terá sido alocado, qual tempo verbal? Pretérito perfeito? O que é? Imperfeito, sei lá. É um desses tempos verbais aí. Já terá sido aproveitado. Então não faz o split. Porque o sistema checou, do banco, checou que aquele documento foi pago por uma das modalidades. Tá certo? Se foi compensado, se foi... Ele consulta a plataforma do comitê, porque é ela que faz o controle. Tá certo? Aí o que acontece? Tá bom. E se o imposto não tivesse sido pago? Aí faz o split. Aí vem aquela dúvida assim, mas nas minhas compras parceladas eu vou ter o crédito só no pagamento de cada parcela, proporcional ao pagamento de cada parcela? Errado. Isso está escrito no artigo 34, se não me engano. Depois você dá uma checada, da lei complementar. Se não for 34, é ali perto ali. O que acontece? Esse artigo está muito mal escrito. Ele deveria ter sido escrito da seguinte forma.
nas compras parceladas, o crédito será tomado proporcionalmente ao valor de cada parcela, caso o débito não tenha sido extinto por uma das modalidades previstas no artigo 27. Faltou essa frase, está gerando uma confusão. Olha, valor econômico, tem matéria falando disso, que agora o crédito agora para o regime de caixa, e que, gente, não é bem assim. Na verdade, é um misto de caixa, ele é híbrido, né? Mas eu quero crer que, na maior parte dos casos, prevalece ainda a competência, tá certo? Bom, esse é outro ponto. Agora, deixa eu ver que horas. Essa apresentação que eu trouxe aqui, vamos dar uma passadinha nela, na verdade é o seguinte, ela nem é minha. Eu tenho as minhas apresentações, mas por um motivo aí Oi, querido. Se quiser passar aqui. Ah, tá. Ah, eu passo aqui, né? Essa aqui não é minha. Deixa eu ver. Mas eu acho que essa pessoa aqui, ela aproveitou algumas coisas minhas. Então, se ela... Não, eu combinei com ele. Não, pode aproveitar. Mas aqui... Não, essa, eu vou abrir mão da apresentação. Tá certo? O que eu quero deixar aberto agora, vamos usar o flip chart. Aqui, né? Então, o que acontece? Vamos emitir nota fiscal? Vamos lá. Vamos lá? Você emitiu nota fiscal aqui, tá certo? Ela tem aqui o número, tem os dados da nota aqui. E aqui tem uma chave. Aí tem lá IBS, CBS, base de cálculo, tudo mais. E, se for o caso, IS. O IBS, ele vai ter o municipal e o estadual. Aqui na nota vai ter um campo para cada na nota, tá certo? Esses dados, eles são transmitidos, inclusive a chave, eles são transmitidos para a Plataforma Unificada de Dados. Plataforma Unificada de Dados. Artigo 48 da Lei Complementar. Tá? Vão ser transmitidos para cá. Aqui, ele entra num conta corrente. Conta corrente do contribuinte, tá certo? E também tem a conta corrente, nós não vamos falar aqui, que não interessa para esse público, mas tem também a conta corrente, a contrapartida, porque são partidas quádruplas. Quem é contador aqui? São partidas quádruplas. Você vai ter também as contrapartidas na contas dos entes federativos, daqueles impostos faturados. Tá certo? Emitiu aqui, tá certo? Veio aqui para a plataforma, conta corrente. Ótimo. Isso daqui, qual que é o meio de pagamento para quitar essa nota fiscal? Você vai ter um meio de pagamento, certo? Suponha que seja uma duplicata. Duplicata. Essa duplicata, ela vai ter que ter um campo nela, e isso aí vai ter que mexer nesses campos também, para trazer a chave da nota fiscal. Certo? Beleza. Aí, tá bom. Aí, o dado caiu aqui. Aí que você tem o banco. Aí o adquirente, ele foi lá no banco e pagou essa duplicata aqui. Na hora que o banco recebe a duplicata, o que é que ele faz? Ele consulta na plataforma qual é a condição do IBS, da CBS. O IS não vamos falar dele, que ele não é condicionado ao pagamento. Qual que é a condição, que ele não gera crédito? Qual que é a condição do IBS, da CBS, se está pago ou não. Aí quando ele retorna a consulta, isso aqui é feito em milésimos de segundos, viu, gente? Ele retorna a consulta. Não, a Febraban está trabalhando ativamente lá com o Encate. O pessoal os desenvolvedores lá do Encate, o que eu converso com eles, aí são os bastidores. Eles estão, assim, em pleno vapor com esse sistema pronto. É milésimos de segundos, viu, essa consulta. A Febraban já está fazendo testes,
já estão homologando, entendeu? O negócio está bem adiantado, não é... Às vezes a pessoa fica descrente, não vai... Olha, está bem adiantado, avisa vocês. O negócio está sendo bem... eles estão trabalhando dia e noite nisso, eles estão trabalhando nisso desde 2024, não é de agora não, certo? Bom, aí pagou o banco, o que o banco faz? Ele retorna a consulta. No retorno da consulta, pode ser o imposto está pago, sim ou não. Se o imposto não tiver sido pago, aí faz o split. O que é o split? Ele vai depositar na conta do fornecedor o valor dos bens e serviços líquidos dos impostos. E vai depositar na conta do governo os tributos. Tá certo? Daí a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. O split é isso. É a materialização de uma coisa que foi dita por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. O split é isso. Oi? E ali começou. Ele começou. Bom, o que acontece? Tá bom, o imposto foi pago. Se o imposto já foi pago, não faz o split. Não faz split. Aí deposita o valor integral, depósito, com imposto e tudo, na conta do fornecedor, né? Aí é nesse momento aqui que o fornecedor recupera o crédito dele, o débito, fornecedor, princípio da não cumulatividade. Quer dizer, o split payment ele veio para coroar, digamos assim, mesmo que ele sendo coadjuvante, ele coroa o princípio da não cumulatividade plena. Ele garante o crédito. Diga. Eu não sei se eu me perdi em algum momento, talvez mais gente. Aqui, ó. Sim. Professor. Diga. Tá saindo. Então tá bom. Professor, como que chega essas informações para a gente gente faça a conciliação dentro do nosso software? API. Termina, por favor. Não, eu imagino que seja API, mas assim, essa informação que você está trazendo aí para a gente, eles já entregaram formatado como que é essa comunicação, os dados bonitinho, porque eu estou pensando assim, e o cara que usa POS, ao invés de usar o CTF, enfim, todo o ecossistema, para que todo mundo consiga fazer funcionar igual para todo mundo, entendeu? Entendi. Plataforma unificada de dados. Aqui, quem são os donos dessa plataforma? É o Comitê Gestor e a Receita Federal do Brasil. Quando ela recebe os dados dos documentos fiscais, você tem um monte de documentos, você tem uma diversidade muito grande de documentos fiscais. Conhecimento de transporte, manifesto de carga, bilhete de passagem, nota fiscal modelo 65, agora tem a NFE, de serviço, que é nacional. Você tem aí umas, sei lá, quantos tipos de nota fiscal, talvez uns... Está nas notas técnicas do encaixe, tem umas... Eu acho que uma dezena, né? Uma dezena de tipos. O que esse sistema faz? Seu nome é? Mário. Ô Mário, ele tem a Receita Federal já desenvolveu um negócio que chama ROC, que é Registro de Operações de Consumo. Ele é um tradutor. Ele pega essas informações de todos os documentos fiscais, traduz isso para um padrão, para um registro padrão. Para um registro padronizado, tá certo? Padronizado. Daqui, ele alimenta um outro sistema, que é o do apuração assistida. Bom, tá. Aí, o que acontece? O contribuinte, o que vai receber? O contribuinte, essa apuração assistida também tem todo um ecossistema por trás também. Porque tem um motor de regras. Vocês têm que assistir as palestras no YouTube do Robson Dias, do Serpro. Anotem aí. Serpro, Robson Dias.
Ele fala muito bem, ele demonstra muito bem como é que é o ecossistema da reforma tributária do consumo, que está sendo desenvolvido lá. E o comitê gestor tem os mesmos sistemas equivalentes, certo? Apuração assistida. Ô Mário, daqui o que acontece? Isso daqui é disponibilizado ao contribuinte para ele fazer a conciliação. Entendeu? Então, o que o contribuinte vai ter que fazer a conciliação? Ele vai ter que fazer, não sei se algum ajuste no RP, ou desenvolver um programa novo, para poder fazer a conciliação com a apuração assistida. Entendeu? A ideia geral é essa. Não sei se respondeu a pergunta. Acho que não precisa. Eu acredito que sim. Aí surge uma outra pergunta que é assim, o cara que O microfone. a pessoa que trabalha hoje de uma forma mais informal, o cara menor que de repente não tem a intenção de entrar num software como o nosso, né? Tá. Ele vai ter vida? Ele vai conseguir seguir sem essa plataforma? Sim, porque é o seguinte, ela fica disponível para todo mundo, através do GovBR. Já tem gente fazendo teste de homologação no GovBR, tá certo? Ela fica disponível para todo mundo. Então, se o cara é muito, digamos, precário em termos de sistema, contabilidade, não tem nada, a pessoa é mais... Ele não é informal, tá certo? Ele é mais, digamos, precário. Ele é pequeno. O que acontece? Normalmente, essa pessoa, essa empresa está no Simples. Ela está no Simples, né? O Simples aí é uma outra palestra. Mas o que acontece? O Simples não é simples, viu, gente? Todos aqui sabem disso. Repita. O Simples não é simples. E com a reforma tributária, na transição, ele vai ficar mais complicado ainda. Serão 2 regimes. Os anexos da lei complementar do Simples, que é 1, 2, 3, já estão todos lá na lei complementar 214. Com os novos tributos, concomitantemente, ano a ano na transição, concomitantemente com os tributos antigos do Simples, lá nos anexos. Certo? Bom, o que acontece? Ela está no Simples. Ele é não é que ele é informal, ele está no Simples. A apuração dele, pelo Simples, é com base no documento fiscal que ele emitiu, que pode ser automatizado, tá certo? Agora, o grande tchan é a entrada. O Simples Nacional, quando ele adquire de fornecedor, normalmente, ele está adquirindo de um fornecedor grande que emite nota fiscal modelo 55, certo? Essa nota, ela fica sujeita ao split payment. Quando o Simples pagar essa nota, ela pode ser splitada ou não. Certo? Se o imposto da operação já tiver sido recolhido pelo fornecedor, nem faz o split. Então você tem lá, você tem um sistema de apuração do Simples, certo? Com base nos documentos fiscais emitidos. Você tem toda a entrada do Simples, que agora você tem um registro, que a fiscalização pode ser automática, né? A própria administração tributária do comitê gestor, ele com certeza terá um programa que vai fazer essas checagens automáticas de quem que eu adquiri. Hoje é difícil fazer isso, porque a administração tributária ela é muito retalhada. Cada estado tem a sua, cada município tem o seu. Diga. Deixa eu fazer uma pergunta. É. Eu tô vendo... Obrigado. Pelo que eu estou vendo, já tem alguns estados que são obrigatórios o TEF, eu acho que vai ser nível Brasil, né? Vai. E outra pergunta, complementando. Eu vou conseguir fazer mais divisões, por exemplo, pegar um hospital veterinário, ele vende lá produto, tudo bem, aí tem um cirurgião que ele foi só para fazer a cirurgia. Eu vou conseguir splitar isso aí de 3 formas? Já vai imposto, vai para a conta desse médico veterinário e para a empresa? É sim, porque é o seguinte, o médico veterinário, pessoa física, ele é pessoa física? Ou ele é simples? Pode ser que sim ou não. Ele vai ter o CNPJ alfanumérico. Com o novo CNPJ, o alfanumérico, o que acontece? Ele foi criado agora porque já se esgotaram, né, as possibilidades de numeração do CNPJ atual.
Então, todo mundo que agora que é contribuinte, que vai entrar no novo sistema de IBS e CBS, e esses profissionais liberais, eles terão o CNPJ alfanumérico. Esse CNPJ alfanumérico ele vai estar na nota fiscal, e quando o hospital veterinário pagar esse veterinário, por essa informação, que vai ter uma chave vinculante ao meio de pagamento, quer dizer, para o profissional liberal, o alfanumérico ele foi criado para isso, de forma que ele pode distinguir o dentista, por exemplo, o veterinário, que faz compras, o que é compra para o consultório, o que é compra para a casa dele, que hoje é tudo misturado. Então ele pode distinguir, para tomar o crédito, ele pode utilizar o CNPJ alfanumérico para emitir a nota, tá certo? O fornecedor vai emitir no nome de quem ele comprar. Tá, agora, quando ele presta o serviço, também é pela nota dele, que é um CNPJ alfanumérico. Se não for nota fiscal, é outro documento fiscal que conterá as informações do contribuinte e do valor da operação, imposto e tudo mais. Mas no ato do pagamento do cliente final, eu vou conseguir dividir em 3 vezes? Sim. Consegue? Uma Sim. para a conta do médico veterinário, Sim. uma para o imposto e outra para o estabelecimento, então. É assim. Tá. O split, na verdade, ele é tripartite mesmo. Entendeu? É um depósito na conta da empresa, um depósito na conta do fornecedor. É um depósito na conta do fornecedor, um depósito na conta do governo federal, e um depósito na conta do governo estadual e um depósito na conta do governo municipal. No seu caso, a sua pergunta repete, por favor. Se eu vou conseguir fazer 3 divisões, uma para o estabelecimento, um para o médico veterinário e outro dos impostos. Sim, sim. É porque são documentos, aí você tem que ver quais os documentos fiscais. Para cada situação dessa, é um documento fiscal ou é o mesmo documento fiscal? No mesmo documento fiscal. Sim, vai ter um exemplo. Consegue, sim. Já tem um prazo pré-definido para TEV obrigatório nível Brasil? Não. Não, o que está definido agora é para janeiro de próximo ano, é nota fiscal modelo 55 e todos os demais documentos fiscais. Essas novas notas fiscais, ao que me consta, elas serão obrigatórias a partir de julho do ano que vem. Certo? Mas essa é uma informação oficiosa, viu, gente? Essa é uma informação de notícia de bastidor, digamos assim. Tá certo? Então é isso. Beleza? Obrigado. Mais uma pergunta ali. Professor, eu não sei se eu estou utilizando do ponto de vista equivocado, mas para mim eu enxergo muito a tributação pelo produto. Então ele tem toda aquela vida dele, né, até chegar no consumidor final. Tem um ciclo todo. Então, como que eu sei que aquele produto específico, onde tem N produtos na mesma nota, o senhor falou que a gente vai compartilhar a chave da nota. A chave da nota não tem especificamente produto, mas lá internamente consegue puxar. C-Class Trib. Já é a resposta? Já. Mas continua, por favor. Sim. Porque eu queria entender como que tem esse rastreio para chegar naquela chave de nota e saber que aqueles produtos que estão lá, se eles vão ter o split ou não. Entendi. Né? Eu imagino que tem item que está pago e tem item que não está, talvez, já que existe a condição. A checagem, né, é pelo meio de pagamento. Então, por exemplo, se você tiver 3 meios de pagamento para um documento fiscal, cada um vencendo uma data diferente, suponhamos, um exemplo. Esses 3 meios de pagamento, eles terão a chave da nota fiscal, certo? Aí quando eles fizerem o pagamento, por exemplo, como é que o sistema vai identificar que é aquele item da nota, né? Aí vai ser um desenvolvimento posterior da Receita, para poder, através do C-Class Trib, que é a nova classificação fiscal, um novo CST, né? Através do C-Class Trib, ele consiga identificar, ou através do item da nota, vai ter que desenvolver alguma coisa para colocar, algum evento para colocar nesse documento fiscal. Ou o evento da nota fiscal. No fim, também. o responsável é sempre o adquirente de fazer o split. Não, o responsável é o banco. O banco. O adquirente tem que pagar. ERP, eu quero saber se eu sou o responsável. Não, você ERP não é responsável pelo split, nem pelo cashback. Entendi. Você ERP é responsável em desenvolver os sistemas de conciliação do comitê gestor, que é da apuração pré-assistida. Você ERP é responsável por levantar todo o cadastro de estoque para poder fazer uma nova classificação fiscal,
isso vai interferir no ERP, vai ter que mudar o ERP. Eu tive na TOTOS aquele dia lá, né? Tinha muita gente que falava assim, gente, nós vamos ter que fazer um outro sistema de gestão. Porque esse daqui vai ter que remendar ele inteiro. Às vezes é melhor desenvolver um outro. Agora não sei se tem tempo para isso. O ano 2026 está aí. Só que o ano 2026 não tem recolhimento e não tem apuração. Certo? Então já dá uma tranquilidade. Tem um ano inteiro pela frente aí para fazer os ajustes nos ERPs. Doutor Ângelo, a gente tem pergunta aqui da live. Diga. Se não for boleto bancário, mas se for débito no cartão, é o mesmo esquema? Mesmo esquema. Ao invés de duplicata? Mesmo esquema. Pix, qualquer meio de pagamento. O NFCE não está vinculado no split? Está. Está. O NFCE está vinculado ao split payment. Só que ele é pelo simplificado. Ele não é nota fiscal, nota Temos fiscal. três formas de split, né? O Três formas. simplificado, Eu o vou inteligente e o super inteligente. Isso. Esse termo, nós criamos esses termos aí e pegou. Quer dizer, foi uma criação interna lá nossa para poder discutir. E pegou. O que é o super inteligente? É o instantâneo, esse em milésimos de segundos. Tá certo? Esse é o super inteligente. Qual que é o inteligente? É o split que, se no momento ali da consulta tiver alguma intercorrência, alguma falha no sistema, o sinal caiu, tá? Ele faz o split de qualquer jeito. Ele faz o split e se o imposto já tiver sido pago, o comitê gestor e a Receita tem que devolver o imposto ao fornecedor em 3 dias úteis no máximo. Tá certo? Esse é o inteligente. Se já tiver, não tiver sido pago, ele mantém o split. Agora, qual que é o manual, digamos assim? O simplificado é o do varejo, que eu já expliquei, e tem um outro que não é bem split, mas todo mundo acha que eu chamo de split manual, que é o pagamento pelo adquirente. O adquirente emite uma guia avulsa, vai no banco, paga e toma o crédito. E o fornecedor não vê o dinheiro. Esse é o sistema do crédito pago, adiantamento a fornecedores. Já vai morder ali no primeiro pagamento. Então, uma coisa que as pessoas têm que ter consciência é que o fornecedor, as possibilidades dele trabalhar com o dinheiro do imposto para aplicar o dinheiro, são reduzidíssimas. Né? É o que eu sempre falo, imposto não é capital de giro. Só que o nosso sistema, há décadas que ele... Mas né? Não é mais né? Não é mais Porque vai mexer com o fluxo de caixa totalmente, né? Vai mexer com o fluxo de caixa totalmente. Por isso que eu falo, gente, é preciso separar o que é o fluxo de caixa operacional do fluxo de caixa fiscal e do fluxo de caixa de capital. Porque quando você pega o fluxo de caixa operacional, que é decorrente das operações da empresa, você enxerga claramente, certo? Os prazos médios de pagamento, recebimento, você enxerga o ciclo operacional todo, a mercadoria, o insumo entrou, em qual prazo que ela sai. Você põe isso, você plota isso no fluxo de caixa, você enxerga claramente como você pode remanejar o seu fluxo de caixa para que ele não sofra interferência do fluxo de caixa fiscal. Para você garantir a eficiência financeira da operação, certo? Sem se preocupar com o tributo. E o fluxo de caixa de capital já entra como também uma... Porque o que eu vejo muito nas empresas é que, por exemplo, elas contam, às vezes até uma margem muito reduzida, porque conta com esse recurso, e que é um financiamento a custo zero. Isso vai ficar muito reduzido. As empresas terão que voltar para a sua eficiência econômico-financeira, para os fundamentos das finanças empresariais. Eu falei para o Fabrício aqui o exemplo que nós temos aqui. Antigamente, muita empresa ganhava muito dinheiro com inflação. Muita gente fez fortunas com inflação. Depois que acabou a inflação, um monte quebrou. E eu vou citar alguns gigantes que quebraram aqui. Mesbla, Mapping, Arapuã. Obviamente que houve outros fatores, tá certo? Mas isso contribuiu também. Pegou a empresa, puxa, capital de imposto não é capital de giro, a inflação não é capital de giro. Então ela tinha uma operação já frágil, estruturada, contando com o floating da inflação. Aí quando vem outros problemas adversos, ensina uma situação mais fragilizada dessa, com o fim da inflação,
a empresa não aguenta, né? Às vezes teve empresa, a Mesbla, por exemplo, ela superdimensionou os investimentos. Ela chegou num ponto que ela, quer dizer, que ela fez uma loucura aí, uma expansão louca. Mobilizou um monte de capital e depois acabou a inflação. Ela não tinha mais o dinheiro do floating para o capital de giro dela, juntou com outros fatores e ela quebrou. Então é isso, pessoal. Beleza? Você esperava ouvir isso? Gente, infelizmente não preciso ir. Foi muito boa. E assim, eu vou falar, viu, ó, Fabrício e Carol. E o senhor? Marcos. Essa empresa de vocês é de uma energia positiva, de uma simpatia, de uma. Como é que o termo que você usou quando você tem. Mas tem uma empatia. Vocês estão de parabéns, viu? Obrigado. Parabéns mesmo. Obrigado. Obrigada, doutora. Obrigada, doutor Ângelo. Foi um prazer enorme receber o senhor aqui. A gente tá, gente, com um dos escritores da reforma tributária, tá? Não é nada menos que isso. Exatamente. Mas eu não sou culpado por tudo, hein? Mas ele, gente, vamos aqui. Deixa eu passar, explicar. Ele escreveu facinho, era para ser simples. Era para ser simples. Mas a gente tem os lobbies ou não? Tem. Tem os interesses ou não? Tem. E aí? Entrou no Congresso. Aí vem um monte de lei reduzida, vem um monte de anexos na lei complementar, aí complicou bastante. Regime de bens de capital, a preocupação, que a gente não precisava nada disso. O crédito de bem de capital ele é integral, ele não é em 48 parcelas. Não é pela amortização ou pela depreciação do PIS/COFINS, no caso do PIS/COFINS. Então, quer dizer, muita coisa que entrou ali não era para ter entrado, mas você sabe, é a linda mulher, né? Obrigada, doutora Ângela. Eu vou facilitar se eu posso complicar. O Congresso é assim. Porque a gente está no Brasil. Aí que está, a diversidade de interesses é muito grande. É um país muito diverso, de coisa continental. Você tem, é muito grande e muita coisa é fragmentada. Se bem que hoje a tendência é trazer tudo para a plataforma, integrar mais. Essa reforma tem esse espírito de trazer tudo para uma plataforma de forma integrativa, instigando a cooperação entre os estados ao invés de fazer guerra fiscal. Né? Muito bom. Gente,